Quando é que tu vai entender que para você ser produtivo, tu não precisa de ficar vendo vídeo motivacional no TikTok, muito menos comprando curso de produtividade ou procurando a nova tendência de organização. Uns usam Notion, outros usam ClickUp, outros usam o papelzinho mesmo ali, ó, um caderninho para organizar os dias. E bom, eu não quero simplesmente jogar isso ao léu e falar que nada funciona. Sim, funciona, mas você tem que começar a entender um pouco mais a fundo que todas as coisas são válidas, todas as estratégias são válidas, mas existe uma que funciona mais para você, existe duas ou três que funcionam mais para você. E para você saber o que funciona mais para você, você tem que testar de tudo mesmo. Mas eu vou te dar aqui alguns passos, algumas coisas que eu faço que me faz ser mais produtivo. Quantas vezes você já se parou para fazer algo e no final você não conseguiu fazer aquilo? Pô, eu sentei aqui para mim fazer uma página, só que depois de 3 minutos eu já tô ali no TikTok, vendo os vídeos, já tô ali no Reels, vendo os Reels, já tô vendo stories dos outros, já tô, sabe, com a mente voando, e acaba que eu não consigo fazer o que tem que ser feito. Produtividade nada mais, nada menos é fazer o que tem que ser feito. Eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. Mas acaba que esse mundo digital, ele enche muito a nossa mente de dopamina. E quando a gente se pega fazendo uma tarefa que é um pouco chata ou até mesmo um pouco entediante, a nossa mente já liga com algo que tem mais dopamina. Então, pensa bem, o nosso cérebro, ele foi feito para não gastar energia. Tanto que a gente sempre é muito preguiçoso, sabe? Desde sempre a gente sempre foi muito preguiçoso. Porque o nosso cérebro não quer gastar tanta energia. A gente não quer chegar na rua e conversar com uma pessoa. Por quê? Isso gasta energia. A gente não quer conhecer novas pessoas, entre aspas. Por quê? Porque gasta muita energia. A gente quer ficar no nosso quarto, de preferência deitado na cama, comendo um Doritos e ficar tranquilo. A gente não quer batalhar por algo. Mas então vamos lá. Eu sentei para fazer uma página. E infelizmente isso vai gastar um pouco de energia. Eu vou ter que buscar referências, eu vou ter que encher o meu cérebro de coisas boas para mim ter mais referências, mais criatividade e assim fazer a página. E acaba que tudo isso gasta energia e gasta a energia do seu cérebro. Tanto que muitas vezes você chega no final do dia, você sai do dia cansado. Porque apesar que tu não usou o trabalho braçal, mas o seu cérebro ele está sempre trabalhando. Pensando em coisas novas. Você vê uma coisa e ele automaticamente já grava aquilo, já joga pro seu subconsciente, porque quando tu precisar daquela ideia, daquele tipo de layout, ele já vai jogar para você. Então o seu cérebro, ele basicamente olha assim, isso daqui vai gastar energia minha, e se eu ficar deitado ou sentado ali na cadeira, assistindo TikTok, não vai gastar nada de energia. Pelo contrário, a dopamina do meu cérebro, ela vai aumentar, assim me gerando uma falsa sensação de felicidade. Então automaticamente o seu cérebro ele vai lá e faz você pegar o seu celular e assistir o TikTok, assistir o Reels, ou sei lá, ficar só conversando no WhatsApp, batendo boca. Infelizmente é assim que funciona. A gente precisa de treinar o nosso cérebro para fazer as coisas que ele não quer fazer. Não é à toa que muitas vezes você se depara com um vídeo no Instagram, a pessoa entrando em uma banheira num freezer mesmo, cheio de gelo, super gelado, às 5 horas da manhã. Por quê? O cérebro dela não quer fazer aquilo, mas ela está treinando o cérebro dela, basicamente para o cérebro dela obedecer a ela mesma. Porque, cara, infelizmente é assim que funciona. O nosso cérebro ele acaba ficando preguiçoso. Então, a nossa filosofia, a minha filosofia, é sempre que eu puder fazer algo que meu cérebro não quer. E assim eu vou acostumando ele a cada vez mais ficar sem dependência disso daqui. Sem dependência de TikTok, sem dependência de Reels, sem dependência de muita dopamina para fazer as coisas. Então vamos lá. Uma das outras coisas também que sempre vai fazer você ficar mais produtivo é a técnica do desafio. Sempre quando a gente se submete a um desafio, a gente consegue fazer aquilo com mais êxito. Não é à toa que existem algumas técnicas como o Pomodoro. Então, eu vou me submeter aqui a 30 minutos e ficar 100% focado naquilo. Então, eu desligo meu celular, desligo todas as distrações e fico 50 a 30 minutos focado naquilo. E, por incrível que pareça, funciona.
Mas não é o Pomodoro que funcionou, que fez você ficar produtivo, e sim a técnica do desafio. E como funciona essa técnica? Você vai se submeter a um desafio e depois desse desafio vai ter algo que você goste de fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui mesmo. Tem um teste que eles fizeram nos Estados Unidos com ratos. E sempre quando o rato ele passava por um trajeto e pisava tipo numa alavanquinha, sabe? Colocava a patinha dele, pisava, caía comida. Então, basicamente, o desafio era ele passar por aquele trajeto. Então, diversas vezes eles colocavam alguns obstáculos ali e o rato, cara, ele tinha que pensar muito. Pô, eu tenho que fazer a volta assim no tubo para mim passar por cima desse obstáculo, etc, para me chegar lá e conseguir a minha comida. E é basicamente isso. Basicamente os obstáculos motivava ele para conseguir a comida. E essa comida é basicamente aquilo que ele queria. Então, a técnica do Pomodoro, ela funciona dessa seguinte forma. Tem um desafio e depois desse desafio você tá livre para, entrar no TikTok, ver alguma coisa, ou sei lá, sair para comer, ou sei lá, dar uma volta na cidade, ou qualquer coisa que você goste de fazer, algo que seja o seu hobby. Então, isso funciona muito. Sempre utilize desafios para quando você quer fazer algo de verdade. Quando você tem que fazer algo. Eu tenho uma página para entregar às 17 horas, eu não posso furar com esse prazo. Então eu vou me submeter a esse desafio. Então eu vou ser mais intenso, eu vou fazer as coisas melhor, eu vou desligar todas as distrações e vou fazer aquilo. Chegar aqui nesse vídeo sobre produtividade e falar, para você ser produtivo é só você desligar as notificações do celular, Cara, é muito simples falar isso. Todo mundo já sabe que tem que desligar as notificações, tem que desligar as distrações e ficar 100% focado naquela atividade que eu quero fazer. Mais uma coisa que é organizar o seu dia. Infelizmente, poucas pessoas fazem isso porque elas acham que vão gravar tudo de cabeça. Mas não é bem assim que funciona. Como eu disse, a gente que é profissional criativo, a gente precisa do nosso cérebro muito limpo, sabe? Para a gente conseguir armazenar tudo dentro da nossa mente. Então pensa bem, a gente já tem que ficar pensando em referência, a gente já tem que ficar pensando em cliente, a gente já tem que ficar pensando em conteúdo, a gente tem que pensar em tanta coisa e ainda você vai incluir mais uma coisa ainda, que é pensar no seu dia. O que eu tenho que fazer amanhã? Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Ao invés de eu anotar em um Notion, em um bloco de notas, qualquer coisa, para me ir dando uns checklists no outro dia, vendo tudo que eu fiz, etc., eu tento gravar tudo na minha mente. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E acaba que, ao invés de você ficar 100% focado no seu trabalho, você está pensando em outra coisa, nada a ver do seu dia, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer aquilo outro. E quando você anota, você basicamente libera o seu cérebro. Então ao invés de ele ficar sempre naquela pensação, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não, tá tranquilo, tá tudo anotado no Notion, no meu dia, tudo isso que eu tenho que fazer. Então, agora no meu Notion já fui lá, já tomei o café da manhã, já fiz aquilo lá e agora chegou na arte do Lucas. Então, beleza. Eu não preciso ficar pensando em nada no meu dia mais. Agora eu só vou fazer a arte do Lucas. E, cara, isso vai te dar um foco, mas um foco absurdo. Absurdo. Porque tu vai ver uma demanda e vai falar assim, não, beleza. Eu vou fazer isso agora. Aquele papo de sempre, elimina as distrações, porque senão você não vai conseguir fazer. De preferência, entra no estado de flow. O que é o estado de flow? É você simplesmente colocar uma música e faz parte também da organização da semana, né, do dia, e falar, eu vou fazer isso, e só saio quando eu terminar aquilo. Então, como eu disse, o exemplo, eu tenho a arte do Lucas, vamos lá. Coloquei uma música que pode ser uma música eletrônica, uma música que te faça concentrar mais, e eu vou lá e vou fazer aquilo dali. Sem ficar pensando em outras coisas, sem ficar tendo distrações e etc. Então esse estado de flow ele é bem importante para você que quer fazer as coisas. E mais um hackzinho, quer fazer as coisas rápidas. Porque se você faz as coisas, vou fazer aqui, depois eu vou parar. Vou fazer aqui, depois eu vou parar. Que é a técnica Pomodoro. Muitas vezes não dá tempo. Mas, isso acontecia muito comigo. O Pomodoro ali, vamos lá, tá 30 minutos. Só que se passaram 30 minutos, mas eu não terminei a tarefa que eu me submeti a fazer. Então,
eu vou parar, eu vou ver TikTok, eu vou, sei lá, caminhar na rua, não. Eu estou no estágio de flow e a gente não pode cortar esse estágio de flow enquanto o seu trabalho não terminar. Então, se passou 30 minutos, continua fazendo até terminar. Continua com a música, continua concentrado, porque ali o teu cérebro ele tá trabalhando. E se você corta aquilo no meio, pô, para tu voltar talvez seja um pouco mais difícil. Sem contar que tu cortou a linha de raciocínio, tu cortou a linha de ideias, tu cortou a linha de criatividade, etc. Então, é um trabalho a mais, porque tu vai ter que voltar, tu vai ter que pensar em tudo de novo. Eu sei que a sua mente vai voltar mais fresca, mas a sua mente só precisa de voltar fresca quando o projeto terminar. Então vamos lá, fiz a arte do Lucas, passou ali 50 minutos, o Pomodoro estava 30 minutos, então passou 20 minutos a mais. Beleza, agora eu saí, andei um pouco e depois eu volto para ver o que pode ser melhorado. Pô, dá para colocar um efeito aqui, dá para colocar uma luz e assim vai, com a sua mente mais fresca. Mas lembre-se, não corte o estado de flow. Não é porque a técnica Pomodoro falou que tu tem que cortar, que tu tem que liberar sua mente, que você vai fazer. Eu tô falando que funcionou mais para mim. Talvez não funcione tanto para você, e é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tudo é teste. Pô, vamos testar isso, vamos testar aquilo, vamos testar aquilo, vamos testar isso, vamos testar tudo. Porque é só assim que a gente vai saber o que funciona. A gente só sabe o que é certo quando a gente sabe o que é errado. A gente só sabe o que vai fazer a gente ficar produtivo quando a gente sabe o que não faz a gente ficar tão produtivo.